pedir. Por isso, vocês que estão aqui na igreja, vocês que rezam conosco, vocês estão pedindo pelas suas famílias, vocês sabem, e Deus também sabe, o que a sua família precisa. E nós, as nossas famílias, das nossas comunidades, elas de fato também, elas vão ser beneficiadas com a oração da nossa comunidade. Por isso, então, nós queremos agora, de uma forma muito humilde, muito simples, queremos ouvir a experiência de uma pessoa de nossa comunidade. Com certeza você tem experiência belíssima, outras pessoas têm experiências belíssimas, mas nós queremos ouvir a experiência de uma pessoa da nossa comunidade, de uma comunidade rural, diante da experiência que ela tem, como que ela vê essa questão da educação religiosa das crianças na família e dentro da igreja. Então peço que preparem um microfone para Elisete, que é da comunidade dos Pires. Ela vai partilhar para nós rapidamente a importância, como faz para educar os filhos dentro da igreja. Boa noite, eu sou Elisete, para quem não me conhece, Preta. Então eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa criatura aqui, Não somente dessa criatura, mas em geral todas as crianças, Sou casada há 19 anos, 20 anos de namoro, E então educar os filhos hoje não é fácil, conforme muitos pais, muitos avós sabem aí, Eu tenho 3 filhos, Tamara, Gustavo e Guilherme, e tenho essa criatura aqui como se fosse um filho também, É uma bênção de Deus. E em 2019, no mês de maio, veio a notícia que eu iria ser avó. Na hora, foi um choque. Dá chave pra mamãe? Dá chave. Assim mesmo, gente. Na hora foi um choque, foi um abalo, devido hoje meus filhos... Sugiro, Elisete, que você deixe o menino com a mãe ou com o pai, que você fique mais à vontade, tá bom? Então fica com o papai. Deixa o microfone com ele, desliga o microfone e deixa o microfone com ele para ele ficar aí olhando. É horário é o horário do sono dele, gente, é por isso. E então, na hora, como eu estava falando, na hora foi um abalo, foi um choque, Devido hoje os meus filhos, Eles eram solteiros. Mas a vida é assim. Mas na luta ali, na oração com Deus, a gente vai lutando, a gente vai pedindo a Deus que tome conta dos nossos filhos. Porque a gente pega eles emprestados, Daí, eu conversei com eles, falei que eles ficassem comigo, ele com os pais dele, até que eles pudessem casar, E assim foi em dezembro, dia 12 de dezembro de 2019, ele nasceu, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E ele morou comigo 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E nesse tempo que ele teve comigo, eu fiz o possível para mim ser avó, mas não tirando a autoridade dos pais, A responsabilidade era deles, tudo. E assim eles foram construindo o seu lar, construindo a sua casa, para poder ali formar uma família. Porque eu falava para ela que eu sonhava que ela se casasse, recebesse o matrimônio, E nesse tempo que ele estava em casa, a todo momento era um terço, a televisão sempre ligada num terço, numa pregação, numa missa e numa adoração. Coisa que ele mais gostava
é quando o Santíssimo estava exposto na televisão, ele chegava, ele punha a mãozinha e falava, bênçãos de Jesus. Então, o pai, a mãe, ele não precisa assim ensinar o filho, tem a necessidade, tudo, mas é o exemplo que os pais dão que os filhos vão aprender. E a fase que ele está agora é a fase que mais aprende. Tudo que você fala, como você age, o que você está fazendo, é a fase que está ensinando ele. E uma coisa um dia que chamou muita atenção, a Cirlei vai encher os olhos d'água lá agora, né, Cirlei? Eu cheguei lá no posto, aí eu estava com ele. Aí ele viu um crucifixo. Não é tão grande, né, Cirlei? Crucifixo lá. Aí ele viu e falou, bença. Aí aquilo, livre, espontânea vontade. E aí a Cirlei falou assim, o que ele está pedindo, Elisete? Eu falei, não, ele está pedindo bênção para o crucifixo. Então, são coisas assim que os pais fazem, que os avós fazem, que eles vão aprender. E como eu falei, eles, no dia 18 de junho, eles receberam a bênção do matrimônio. Eles casaram, foi com muito suor, muita luta. Eles construíram a casinha deles. Então, foi o que eu pedi para eles, foram isso, né? Que eles realizassem o matrimônio, a bênção do matrimônio. E assim foi feito. No dia 18 de junho, eles realizaram. O filho participou da construção da casa, porque onde um ia, o outro estava junto. E o filho participou do matrimônio. E hoje tenho essa graça de Deus na minha vida. Então vamos dar exemplo para os nossos filhos, exemplo para os nossos netos. Ver o que está falando, ver o que está agindo. E uma das coisas que eu pedi para ela foi que dentro do lar deles, ao menos uma vez no dia, houvesse o terço, a Santa Missa, porque nós temos canais que evangelizam. Que principalmente agora nessa pandemia, né? Muitas pessoas foram evangelizadas pela televisão. Então assim ele aprendeu. Ele não vai querer falar agora, mas ele fala o sinal da cruz. Ele está meio bravo agora, ele não vai falar, né? Mas eu vou lá na igreja, que na nossa igreja tem o sacrário. Eu vou lá, ele já vai com a mãozinha lá no sacrário. Aí a gente fala, né? Pai, Filho, aí ele já fala Espírito Santo, aí ele fala amém. Então, são coisas assim que ele vai vendo o que a gente está fazendo. E educar os nossos filhos, catequizar os nossos filhos. Os catequistas, eles vão só complementar, porque os melhores catequistas que os nossos filhos têm é dentro do lar, é dentro da casa. Eu espero que eu pude falar um pouquinho, que vocês entendessem e um pouquinho da história, que é ser um pouco da bênção de Deus, que é os filhos e são os netos na nossa vida. Amém? Uma salva de palmas para a família da Elisete.